Há exatos 100 anos, em 1920, terminava a primeira grande pandemia do século XX, conhecida como a pandemia da gripe de 1918. Essa pandemia teve vários nomes, inclusive ficou conhecida por muito tempo como a pandemia, como a pandemia da gripe espanhola. Ocorre que a origem dela é muito discutida, mas não é o foco da discussão que eu pretendo levantar aqui para falar em pandemia, quando vivemos num momento de pandemia. Essa pandemia do início do século XX, há 100 anos atrás, ela exterminou 1/4 da população mundial da época. Durante 2 anos, ela terminou já nos fins de 1920, ela iniciou em 18, no início de 2018. Durante 4 anos da Grande Guerra, morreram 22 milhões de pessoas. Durante 2 anos da pandemia, morreram 55 milhões de pessoas. Ou seja, aquilo como já referi, 1/4 da população mundial da época. Essa pandemia, ela na realidade trouxe uma série de problemas para o mundo, principalmente porque a faixa etária que ela tinha como privilégio não era como a pandemia de hoje, que atinge principalmente as pessoas de idade. A gripe de 18 tinha como preferência a população que tinha uma faixa etária entre 20 e 30 anos de idade. Bom, dentro dessas condições, imaginem um mundo da época que estava em plena guerra, ao mesmo tempo que convivia com uma pandemia e com, de certa forma, muito menos tecnologia que nós temos hoje. Mas nós temos que lembrar que os procedimentos que o mundo da época adotou há 100 anos atrás foram os mesmos procedimentos que está se adotando hoje. Na época se proibiu o funcionamento de teatros, das casas noturnas, das igrejas, ou seja, toda e qualquer atividade que envolvesse aglomeração de pessoas foi proibido. Além do que, o uso de máscara foi extremamente difundido como está sendo hoje. Aliás, a criatividade acerca das máscaras geraram, à época do início do século XX, uma série de curiosidades interessantes que não temos nem tempo para agora mencionar. Mas haviam todos os tipos de máscara e as pessoas eram, na realidade, incentivadas a usarem as máscaras como uma das formas de prevenção de contágio. Para além disso, se adotou o confinamento mesmo como se quer hoje em alguns lugares, proibição total de saída de casa. E esses procedimentos foram os que resolveram, de certa forma, que essa epidemia não se disseminasse de uma forma muito mais aguda do que se previa. Assim mesmo, os estragos foram enormes. Agora, toda a epidemia, toda a forma de problemas que a sociedade vivencia, seja de guerras, revoluções, ou mesmo epidemias ou pandemias, como as que nós estamos falando aqui hoje, elas geram uma consequência enorme que é fundamentalmente a morte. Mas, ao mesmo tempo, por mais paradoxal que possa parecer, elas promovem o desenvolvimento de certas tecnologias, de certos conhecimentos que estavam, digamos assim, sendo testados. No caso da pandemia do início do século XX, os homens foram à guerra, as mulheres tiveram que entrar nas fábricas e se tornaram operárias. Com a pandemia, muitos homens morreram e as mulheres continuaram trabalhando nas fábricas. Quando terminou a pandemia e a guerra, as mulheres foram para a rua a reivindicar o voto feminino, porque até então as mulheres não tinham direito ao voto. Essa revolução feminina transformou o mundo como um todo, iniciando pela própria organização da família e pela própria forma da cultura urbana que se criou com
o desenvolvimento da indústria do século XX, que está circunscrito dentro da segunda Revolução Industrial. Bom, para além disso, eu gostaria de lembrar que se 100 anos depois nós adotamos as mesmas providências de 100 anos atrás para nos protegermos da epidemia que nós vivemos hoje, é importante lembrar também que nós temos hoje a condição de podermos trabalhar com uma tecnociência, entendido aqui tecnociência, a ciência e a técnica a serviço da sociedade, aplicadas a uma determinada sociedade. Nós temos hoje a condição de nos comunicarmos à distância graças à tecnociência desenvolvida no século XX. É evidente que esse instrumento nos permite que eu possa estar aqui agora fazendo uma pequena reflexão acerca da pandemia que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que nós podemos desenvolver nossas atividades como as aulas na universidade à distância e como as empresas que conseguem fazer reuniões, enfim, toda a atividade que implica em comunicação, nós temos a vantagem de podermos continuar realizando sem depender necessariamente da presença, do presencial. Mas eu gostaria de lembrar também que, por mais paradoxal que possa parecer, essa pandemia, né, que nos atinge hoje, ela tem um lado extremamente problemático, que é o lado da inércia. Se nós podemos nos comunicar com a velocidade que a tecnociência permite, por outro lado, nós também temos uma dificuldade tremenda porque nós fazemos essa comunicação na inércia. Inércia é vista como o Paul Virilot nos refere, ou seja, nós nos comunicamos na velocidade do instantâneo, sentados, ou seja, na inércia. Isso também implica em nós pensarmos que a ciência não desenvolveu o suficiente para poder ter outras formas de proteção às epidemias. Elas continuam, na realidade, como há 100 anos atrás. Além disso, é importante nos lembrarmos que a grande premissa, que é o desenvolvimento da democracia e essa democracia tendo como base a liberdade, e a liberdade sendo, na realidade, o maior valor para a sociedade contemporânea, principalmente porque vivemos na velocidade e na liberdade de escolher quando nos movimentamos, para onde vamos, isso tudo está nesse momento paralisado. Isso faz com que nós tenhamos que pensar seriamente sobre os caminhos que o conhecimento humano nos tem levado e as ausências de conhecimento para nós podermos nos defender de certos problemas, como é o caso das pandemias. Boa tarde.